Olá, nós aqui outra vez para gravar mais um vídeo. Você que está vendo esse vídeo, se inscreve aí no canal, porque nós estamos contando sempre uma história inspiradora para você se ver, né, analisar a tua vida, enfim, como a gente vive hoje. Hoje nós estamos aqui para contar a história desse amado aqui, o Roger. Roger, obrigado por ter aceitado o convite para ter testemunhar a tua vida aí para o nosso canal. E a primeira pergunta é como era a tua vida antes desse fato acontecido? Bom, a minha vida antes do acidente era uma vida muito boa, uma vida saudável, com esposa, filhos, empresa, né? Mas no finalzinho, antes do acidente, foi onde eu tive aí um problema muito sério, que foi o amor ao dinheiro, né? O apego ao dinheiro e às coisas materiais. E essas situações aí fez com que eu mudasse totalmente o meu comportamento e eu comecei a deixar a desejar como esposo, como pai, como patrão, né? Como cristão, membro da Igreja Assembleia de Deus, né? E na realidade eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu estava vivendo uma vida assim totalmente fora dos padrões cristãos, fazendo aí consumo de bebida alcoólica, saindo de casa no sábado, voltando na segunda-feira. Praticamente deixei minha família, deixei meus filhos, tudo por momentos de alegria, passageiros, momentos de festa, de muita bagunça, né? Mas que passa muito rápido. E depois eu me encontrava ali triste, né? Solitário, porque essa paz que o mundo traz não é uma paz verdadeira, né? A única paz verdadeira, a alegria verdadeira é a paz que Jesus traz para nossas vidas. Então antes minha vida era, eu estava passando por uma situação bem complicada e graças a Deus eu passei por esse acidente. Eu dou graças a Deus porque foi esse acidente que permitiu com que eu voltasse para os caminhos do Senhor. Roger, agora me conta como é que foi, né, o fato acontecido e fica bem à vontade, eu vou te passar o microfone e você vai falar, né, como foi esse fato acontecido. Bom, antes do meu acidente, eu gosto de comentar algumas coisas que aconteceram, tá? Eu comprei um capacete 3 semanas antes do meu acidente. Eu tive que ir para São Paulo levar minha sogra para receber um transplante de medula. E lá em São Paulo eu comprei um capacete e comprei um protetor de coluna que eu nunca tinha usado. E vindo para Londrina eu ainda lembro que eu questionei Deus dentro do meu carro, né? Foi como Deus é injusto. A minha sogra, uma pessoa tão alegre, tão feliz, né? Foi acometida de um câncer, estava desenganada pelos médicos e saber que poucas semanas depois eu passaria por uma situação pior do que a dela, como foi o que aconteceu. Nós tínhamos um motoclube, os bikers, e a gente sempre fazia passeios, Londrina Maringá, Londrina Assis, Londrina Serra do Cadeado. Em uma dessas viagens, a gente sempre saía no sábado, né? A gente estava já pronto para sairmos ali da rua Maringá e nós resolvemos ir para Maringá, né? E nós tínhamos o hábito até de fazer uma oração, pedir a proteção de Deus e nós fizemos. Demos as mãos ali e saímos ali um grupo de 20 motociclistas. Mas nesse dia aconteceu algo diferente também. Apareceram 3 motociclistas que não faziam parte do nosso motoclube. Mas eles quiseram ir conosco, todos equipados, com capacetes, macacões, né, motocicletas potentes, 1000 cilindradas. E nós saímos ali daquele posto sentido Maringá. E eu lembro-me que quando eu passei pelo pedágio de Arapongas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a seguinte: eu estava com motocicleta nova, apenas 3.000 quilômetros, equipamentos novos, e eu estava com tanta adoração pela motocicleta, pelo capacete, por tudo que eu tinha adquirido. Eu falei assim, eu não vou ficar atrás dos dois. Tinha 2 amigos que estavam liderando o grupo,
Então eu falei, eu vou na frente, assim, nas pedrinhas das motocicletas, né? Não vai pegar no meu capacete, não vai pegar na minha motocicleta e não tem perigo de riscar a minha motocicleta. Então eu estava com muito ciúme, muita adoração, né? Por esses bens materiais. Então eu eu ultrapassei esses dois amigos e eu estava liderando o grupo. Eu fiz a última curva em cima de duas rodas, a curva da Penac. Logo tem um pontilhão do trevo de Astorga e Arapongas, e bem naquele pontilhão a descida era uma vista privilegiada, a velocidade na época era 110 km por hora, então ali eu enrolei o cabo da minha motocicleta, e quando eu estava a mais ou menos 270 km por hora, vinha vindo um Gol. E esse Gol resolveu entrar do meu lado direito. Naquela banca, tinha umas bancas de fruta ali, né? Então eu bati de frente com esse carro, não me lembro de nada, mas meu braço foi arrancado na coluna do lado esquerdo desse Gol. A minha perna bateu no teto do carro, mas não chegou a separar, né? Mas ela ficou pendurada. Eu voei mais ou menos uns 5 metros de distância, de altura, e o meu corpo foi arremessado a 95 metros de distância. A minha motocicleta ela partiu em dois e a parte traseira, motor e roda traseira, caíram em uma curva de nível do meu lado direito a 125 metros de distância. Meus amigos que estavam vindo atrás, um conseguiu pegar a pista contrária, se livrou ali do acidente, o outro pegou o acostamento, desviando do meu corpo, conseguiu desviar, né, conseguiu escapar desse acidente. O pessoal que estava vindo atrás foram diminuindo a velocidade e pararam ali para me dar os primeiros socorros. Foi chamada uma ambulância, a ambulância da Via Par, ela veio muito rápido, porém ela veio sem médico, veio somente o motorista e o socorrista. E qual a surpresa, né? Aqueles 3 motociclistas que saíram conosco de Londrina, eram 3 médicos. Eram 2 médicos gastro e um cardiovascular. Aí aquele cardiovascular, Dr. Rafael Santoro, ele me deu ali os primeiros socorros, viu que tinha uma hemorragia grave no meu braço, ele tinha ali debaixo do banco da motocicleta algumas pinças, alguns equipamentos de primeiros socorros, e ali ele pinçou aquela artéria que estava esvaindo muito sangue, e quando ele viu meu macacão todo molhado, ele cortou e ali eu tinha rompido a artéria femoral também, e a hemorragia era maior ainda. Fizeram um torniquete com a camiseta, me colocaram dentro da ambulância, como eu disse, aquela ambulância veio sem médico, e aquele médico, ele foi dentro da ambulância me dando os primeiros socorros. A distância de onde eu bati até o hospital, mais ou menos uns 800 metros. Então essa ambulância chegou em menos de 4 minutos, e o translado do acidente até o hospital em torno de 2 minutos mais ou menos. Porém, eu cheguei em código 4 na porta do hospital. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu estava em código 4, para quem não sabe, morto. Eu tive uma parada. Eles me reanimaram, fui recebido com vida naquele hospital, porém meu braço já arrancado. E o momento mais difícil foi quando a doutora disse para minha esposa que precisaria amputar a minha perna também. Esse foi um dos momentos mais difíceis, porque eu perdi praticamente o braço inteiro e a amputação da perna seria inteira também. Mas por que eu falo que é um momento difícil? Porque a minha esposa, ela convivia comigo, nós tínhamos na época 11 anos de casado, e nós tivemos um tempo de namoro de mais 9 anos, então era praticamente 20 anos juntos, né? E a minha esposa me conhecia desde a minha adolescência, da minha juventude. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, de muitos desafios, muito acelerada, né? Eu creio que no coração da minha esposa veio a seguinte pergunta: o que eu vou dizer para ele quando ele acordar, né? Sem o braço, sem a perna? Eu estava sob efeito de remédios, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, mas Deus é maravilhoso. Então, quando eu acordei, né, naquela UTI, depois do 3º dia, que minha perna foi amputada, um momento assim que marcou a minha vida até hoje, foi quando eu abri meus olhos pela primeira vez, e eu olhei do meu lado direito, eu vi um frasco de soro, uma agulha no meu braço. Eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi uma bolsa de sangue e uma agulha aplicada no meu peito. Então eu vi que eu estava em um hospital. Então nesse exato momento eu olhei do meu lado esquerdo, eu não vi o meu braço, um pedacinho só enfaixado. Eu olhei por cima da minha barriga, eu também não vi a minha perna, um pedacinho só da minha
do meu coto enfaixado e nesse momento aquelas lágrimas quentes correram no meu rosto. Eu não pude enxugar aquelas lágrimas porque eu estava sozinho, mas naquele exato momento Deus me leva para um lugar muito bonito. Ele mostrava muitas pessoas assentadas, como se fosse um salão de festa, um lugar de palestra. E Ele me mostrava eu lá na frente, compartilhando com aquelas pessoas o grande livramento que Ele dava para mim naquele dia. Então eu pude, naquele momento, chorar de alegria. Não foi um choro de arrependimento, de tristeza, de perda, mas foi um choro de Deus, assim, na minha vida. Deus, eu não tinha perdido meu braço, eu não tinha perdido minha perna, mas Deus estava me dando ali uma nova oportunidade, uma nova chance, né? De mostrar para minha esposa que eu poderia ser um esposo melhor, de mostrar para os meus filhos que eu poderia ser um pai melhor, né? Então aquele momento marcou muito a minha vida, e o sentimento que marcou mais ainda foi o sentimento de amor pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? Então foram dois sentimentos, né? O sentimento de gratidão a Deus, que Deus tinha me dado uma nova chance, uma nova oportunidade, e o segundo sentimento, um sentimento de amor pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Roger, teve um momento na tua vida que você pensou em desistir? Como eu disse para vocês, né, eu tive um encontro com Deus naquele quarto, naquela UTI, né? Como eu disse para vocês, no terceiro dia, quando eu abri meus olhos pela primeira vez, e a partir desse dia, né, dia 15 de março, fizeram 18 anos. Em nenhum momento da minha vida eu pensei em desistir, em nenhum momento da minha vida Jesus me desamparou, em nenhum momento da minha vida veio a pergunta por quê? A pergunta é para o quê, né? Para que eu estivesse aqui nesse dia, compartilhando essa história, essa experiência com vocês. Roger, qual o dia mais difícil da tua vida, assim, depois desse fato? Uma dificuldade que eu encontrei, eu creio que foi a única situação que me deixou um pouco preocupado, foi quando eu fui colocar a prótese pela primeira vez, né? Que é tudo novo. Imagina você perder uma perna e de repente te colocarem ali um equipamento, uma prótese que você nunca usou, né? Então esse foi um momento assim não foi tristeza, não foi arrependimento, tá? Foi uma preocupação mesmo, uma preocupação de se eu ia vencer aquilo, né? Mas graças a Deus eu tirei de boa, em pouco tempo eu já estava com a prótese já colocada, em pouco tempo eu já estava caminhando com essa prótese, né? Então Deus, como eu disse, transformou a minha vida completa, né? Restaurou meu casamento, resgatei a minha família, né? A minha saúde perfeita, e hoje eu me considero uma pessoa normal, como qualquer outra. Maravilha. Roger, o que mais doeu assim na época foi o físico ou o emocional? Olha, eu vou ser sincero para você, Deus foi tão misericordioso comigo que eu não senti dor nenhuma, não me lembro de dor, né? Hoje eu tenho aí algumas dores que são efeitos do arrancamento do braço, então de vez em quando sinto aí um espasmo no ombro, mas não senti nenhuma dor, e como eu disse, né, nenhum sentimento assim de tristeza, de abalo, de decepção, de querer desistir, em nenhum momento. Como é a tua rotina hoje, assim, né? Que você tá sem a perna e sem o braço. Como é que é a tua rotina hoje? Então hoje a minha rotina ela é mais intensa do que antes, porque hoje, além de trabalhar para minha empresa, para minha família, né, trabalhar ali com os meus colaboradores, eu trabalho para o Senhor Jesus também. Então eu tenho assim uma agenda, né? Eu faço parte de um motoclube, Águias de Cristo. Faço parte também de uma associação de homens de negócio, que é a DONEP, e Deus abriu algumas portas para eu falar em CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, em algumas empresas. Vou a algumas igrejas também, onde sou convidado. Deus já me levou para alguns ministérios de homens, né? Então, assim, Deus abriu muitas portas para mim. Então, além do trabalho que eu tenho na loja, hoje eu tenho um trabalho para o Senhor também, para eu poder ter um tempo mais integral, um tempo maior para o Senhor Jesus.
Que legal, que história emocionante. Roger, o que você diria hoje para quem está ouvindo, né, vendo e ouvindo, né, a tua história aqui, do dia a dia, né? Porque às vezes a gente vive na correria, como você está falando aí, para confortar, às vezes a pessoa reclama sem ter muitos problemas, né? E você é limitado aqui porque você não tem uma perna e um braço. O que você diria para essa pessoa? Eu digo para essa pessoa que para Deus nada é impossível. Quando você conhece verdadeiramente esse Senhor, esse Deus tão maravilhoso, você consegue superar todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu nasci num lar cristão, muitos anos dentro da igreja, mas depois desse acidente eu descobri o real sentido da vida com Deus, né? Servindo a esse Deus. Então, você que ainda não conhece, que você busque ao Senhor Jesus, procura fazer uma experiência com Ele, aceitando Ele, entregando a sua vida a Ele para que Ele dirija a tua vida, né? E é assim que eu tenho feito, 18 anos, Deus tem me mostrado coisas tremendas, colocado coisas tremendas na minha vida, eu só tenho a agradecer. O que é a felicidade hoje para você? A felicidade é ter a salvação, saber que um dia eu vou morar no céu com o Senhor Jesus, isso que nós esperamos, ter a minha família aqui unida, né, meus filhos, minha esposa, poder deixar para eles, não herança, deixar um legado. Hoje nós vivemos muito capitalista, dinheirista, né, consumista, né, e as pessoas se preocupam um pouco em deixar legado para os seus filhos, né? Então, esse é o principal, né? Hoje eu casei, meu filho mais novo, já fazem 3 meses que ele se casou, o segundo já está caminhando para um noivado, né? Uma família abençoada, ainda não tem filhos, mas eu quero netos abençoados, né? Eles têm trabalhos, ministérios dentro da igreja, estão debaixo da cobertura de uma igreja, né? E desse Deus maravilhoso que só tem a abençoar nossas vidas. Glória a Deus. Roger, o que você diria hoje para o Roger antes do fato acontecido? Bom, o que eu diria para esse Rogério há 18 anos atrás, que o dinheiro, os bens, as falsas amizades, elas não trazem alegria para você. A única alegria verdadeira que você pode se contentar e dizer assim, uma pessoa completamente feliz e realizada, é a paz que Jesus Cristo pode dar. Não existe outra paz. Você que gostou da história aí, compartilhe o nosso vídeo, nosso canal, tá? Se inscreva, deixa o like aí, aperta o sininho aí para toda uma notificação, né? Todo vídeo que tiver novo, você vai receber uma notificação. Roger, muito obrigado por ter aceitado, tá? Tua história inspiradora, com certeza muita gente vai se ver e vai analisar, né, a vida que está vivendo, tá bom? E que Deus continue abençoando, né, esse coração maravilhoso aí. E você que quiser contar a tua história aqui no nosso canal, deixa uma mensagem aí que a gente entra em contato com você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente.